Olá, gente. Vamos esperar o nosso convidado. Entrou o Alexandre. Seja bem-vindo. Elisiane, a Isaura também já entrou. Sejam todos bem-vindos. O Jorge. Vamos esperar o nosso convidado nessa noite gelada, novamente, né, aqui no Rio Grande do Sul. E é bem importante, né, a gente também está discutindo sobre alguns assuntos, né, aproveitar esse tempo que a gente tem mais em casa agora para conseguir, enfim, construir aí algum conhecimento, né? E hoje a gente vai ter um convidado internacional. Nosso convidado hoje é o Roberto Salazar. Ele está vivendo atualmente lá na Nova Zelândia. E então eu acabei antes falando com ele um pouquinho, né? A gente tá bem contente dele ter aceitado o nosso convite. E vamos ver se ele entra. Onde está o Roberto? Ó, já entrou aqui. A Mara também, o Fabian, todos aí para prestigiá-lo, né? Nesse lugar, nesse momento aqui da AVS, que é um momento de aprendizado, né, para todos nós. E vamos lá. Roberto, tu queres solicitar a tua entrada? Um pouquinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu te adicionar aqui. Solicitação. Agradeço o pessoal aqui da AVS também que está presente. O pessoal já vai começar a chegar. O Cláudio também já entrou. O Clóvis. Sejam todos bem-vindos. A gente está aguardando o Roberto. Roberto, ó, agora ele botou aqui visualização. Vamos fazer a transmissão ao vivo. Vamos aguardar o Roberto agora. Acho que ele vai estar entrando agora aqui. Fernando, boa noite também. Sejam todos bem-vindos. Roberto? Oi, me ouve? Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Talvez a tua câmera esteja virada, vamos ver. Yes. Agora sim! Finalmente! Os marinheiros de primeira viagem aí, né? Não, todos nós, né? Nesse momento que a gente vive hoje aí, tá todo mundo aprendendo, né? E o legal é isso, né? A gente não deixar de fazer as coisas, mesmo com dificuldades, né, Roberto? Que é da vida, né? A gente tem que aprender a se reinventar. Agradeço, pessoal, em nome da AVS, pela tua participação, as pessoas que estão chegando também, sejam todos bem-vindos. Essa noite é uma noite especial também para nós, porque a gente está trazendo um convidado especial, um convidado internacional, o primeiro convidado internacional nosso, né? A gente que também está se reinventando dentro dessa proposta de tecnologia, a gente também estava com projetos todos presenciais, então é uma forma que a gente está encontrando, né, de se aproximar mais e também levar um pouco mais de conhecimento para todos que estão aí, né? Quer dar teu boa noite, Roberto? Como é que tá aí na Nova Zelândia? Legal, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu fico realmente bastante lisonjeado e, assim, para mim é um grande prazer, né? Vai ser, eu acho, um bate-papo bacana de a gente compartilhar aí algumas informações. Poxa, a administração é a minha vida, tem sido, né? E, evidentemente, também é chamada a grandes desafios. Aqui, Eliane, já é sexta-feira, a gente vive o futuro aqui, né? Eu ia te perguntar. Já é sexta-feira, dia 16, 10 da manhã, né? Então, assim, uma temperatura hoje mais agradável, né? Na faixa de 15 graus, mais ou menos. Semana foi uma semana que iniciou o frio, é muito semelhante ao Brasil, é muito semelhante, eu venho falando isso, ao tempo no Rio Grande do Sul, não como está agora, né? Sim, eu tenho acompanhado, tá bem friozinho aí, né? Nossa, aqui tá, eu acho que pra mim assim tá um dia mais gelado, e eu já fico, como eu tenho a pele branca, fico toda vermelha aqui, ó, mas é da vida também, né? Vamos tem que se acostumar. Mas a nossa live, então, claro, gente, para quem tá chegando agora,
continuo agradecendo, né, a participação. A gente vai falar um pouquinho sobre a percepção do Roberto com relação a viver num outro país, né? E também ele vai contar um pouco sobre a percepção do povo da Nova Zelândia com relação ao Brasil, como é viver numa nova cultura, como é a administração lá, qual é a percepção que ele tem, né? Porque a gente hoje vive num mundo globalizado, são tantas informações, são tantas multiplicidade de contatos e comportamentos que a gente vive, né? E com certeza deve ter alguns distanciamentos do Brasil e outras aproximações também, né? A gente vai ver com ele como é que é essa gestão de um país praticamente aí desenvolvido, né, com relação ao Brasil. Mas antes de iniciar, eu gostaria de iniciar com um conto, tá? Para a gente começar agora aqui, se o Roberto me permite, né, bem rapidinho, né? Um conto. Claro. Vocês já ouviram falar sobre uma frase? Hoje de tarde eu estava pesquisando na internet como é que eu inicio a live com o Roberto, né? Aí me veio essa frase: é necessário sair da ilha para ver a ilha. Eu disse, fechou. Esse conto, ele é do José Samarago, tá? É o conto da Ilha Desconhecida. O que se passa nesse conto, rapidamente? É um homem, tá, que vive num reino e ele vai falar com o rei para pedir uma embarcação para sair da ilha dele, porque ele queria ir em busca da Ilha Desconhecida. E o rei disse, não, mas todas as ilhas são conhecidas, já são, tá tudo conhecido. Ele disse, não, eu quero ir em busca da Ilha Desconhecida. E aí ele encheu tanto a vida do rei, e o rei então concedeu a tal da embarcação e ele foi em busca da Ilha Desconhecida. E aí, o que eu queria fazer, a analogia é o seguinte: a Ilha Desconhecida, na verdade, é a nossa vontade, o nosso sonho, é aquelas expectativas que a gente tem de colocar o sonho da gente como protagonista do nosso destino, né? E a ilha conhecida são todos aqueles padrões que a gente vem vivenciando, repetindo, reproduzindo, que talvez nesse momento que a gente vive agora, talvez não sirvam para muita coisa, né? A gente está vivendo num mundo totalmente volátil e a gente precisa usar. E o Roberto, então, vai iniciar contando, né, como é que ele fez esse ousar, né? Como é que ele pensa essa proposta, né, da Ilha Desconhecida indo para um outro país, enfim. O que te motivou a fazer isso? Legal. Bom, acho que contar isso tem que segurar até para não chorar, porque é uma coisa meio pesada. Estou vendo as pessoas entrando, minha sobrinha, as pessoas também aí do Brasil, algumas pessoas conhecidas, amigos, enfim. E, antes de mais nada, essa é uma grande perda, assim, como eu vou dizer, um pouco irreparável, né? Você tem hoje a tecnologia que aproxima, é verdade, mas você ter aquele abraço, aquela proximidade, isso é bastante diferente, né? A analogia não podia ser melhor, assim, né, na questão da ilha e sair da ilha, né? Porque eu acho que o ser humano, ele está sempre sendo desafiado dentro dos seus propósitos, né? Seja atravessar o mundo ou seja atravessar a rua, como eu digo, né? Quer dizer, você às vezes precisa tomar decisões e elas são impactantes na sua vida. Eu acho até que teria que voltar bastante no tempo, não é a primeira vez que eu faço isso, né? Mas a primeira vez que eu fiz isso foi em 1986, eu vou entregar de cara a minha idade aqui, né? De cara, com 19 anos aí, mochila nas costas e vamos embora, Europa fazer um mochilão, como se diz, né? Mas aquela velha história, né? Você dorme na gare, dorme na station, lava a roupa onde quiser e era isso, né? E aí o tempo passa, muda. Esse é um projeto, inclusive, que a gente já vinha, e aí agora falando de família, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho, então, chegou aqui com 5 anos, vai fazer 8 anos já, é uma adolescente, né, vai fazer 17 anos, chegou aqui com 14 para 15 anos, e, enfim, a minha esposa. E aí, claro, você tem uma série de dificuldades que são as adaptações novamente, né, e, na verdade, né, Eliane, a gente acaba se descobrindo novamente, né? Significa dizer assim que você vê coisas muito legais suas e você vê uma série de limitações, né? E isso, enfim, muita gente inclusive pergunta, sua pergunta é muito pertinente, assim, porque você não é mais você em várias medidas, né? Quer dizer, eu tinha uma carreira, uma trajetória aí no Brasil, né? Então embarcar nesse barco, né,
na nova ilha, né? Ela tem tempestade no meio, ela tem ondas, e a gente tem vontade de desistir, a gente tem vontade de voltar, de Não é romper, tão glamuroso, né, Roberto? Como às vezes as pessoas Não. imaginam, né? Esse é um ponto importante, sabe? Porque às vezes a gente ouve diretamente, às vezes indiretamente, às vezes não é falado, mas a leitura aparece que é assim, mas você está numa vida tranquila, mas é muito sossegado, tá num país do primeiro mundo, isso e aquilo e tal, tal, tal. Aqui tem muita coisa boa e tem muita coisa que são as ruins, são coisas de dificuldade do nosso dia a dia, né? É claro, né, evidente, e aí trazendo para a administração, né? Poxa, onde é que entra a administração nessa história? O que a administração me ajudou, por exemplo? Poxa, um ponto é fundamental, planejamento, né? Porque pode dar tudo certo sem planejamento, né? Nem financeiro, daí você vem e faz as coisas que tem que fazer na sua vida, né? Mas com planejamento minimiza muitas vezes o sofrimento, né? Ou os riscos, e até numa condição familiar, né, Elaine, a questão financeira tem um peso significativo. Sim. Afinal de contas você tem, eu brinco, né? Você tem todas as segundas-feiras de novo para começar. Né? É verdade. Então, eu diria que isso são assim, uns grandes desafios, né? E você tocou num ponto, eu preciso voltar nisso, Eli, que é o seguinte, se alguém me diz hoje, né, depois de 3 anos, assim, quase 3 anos, na verdade, 2 anos e meio, não, minha vida foi muito tranquila, sossegada, fui pro exterior, que bom, pô, excelente, mas não é a linha máxima, né? A média, na verdade, é a gente ter todas essas dificuldades, especialmente, como eu falei, você precisa se reconstruir, né? E é importante também dizer que nesse planejamento, quando a gente colocou em cima da mesa, nós ficamos 3 anos estudando, a gente estudou Portugal, a gente estudou Canadá, está muito próximo da Austrália, a Austrália estava muito, assim, no alvo, né? Mas acabou, através de pesquisas, optando pela Nova Zelândia, e aí esse caminho também eu achei importante, não sei quantas pessoas também sabem, talvez as pessoas mais próximas sabem, mas essa decisão ela passou pela linha de estudo, mais uma vez, né? E aí tem outro, acho ponto importante, né? A minha esposa fez o doutorado no Brasil, e dentro desse estudo a gente identificou que o melhor caminho era ela fazer uma extensão aqui. Na verdade, ela acabou fazendo um mestrado, né? Aqui na Universidade de Tecnologia, a AUT, né? A Universidade de Tecnologia aqui da Nova Zelândia, e o meu papel tem sido muito mais de acompanhar a família, de apoiar o dia a dia, né? Eu tenho uma atividade aqui. Quando eu vim do Brasil, sócio de uma empresa chamada CFT, Centro de Formação e Treinamento, há mais de 23 anos, né, com outros sócios, e também foi uma dificuldade romper isso, num momento, inclusive, que as coisas estavam crescendo bastante, as coisas estavam acontecendo. Então, eu também vim com esse propósito de tentar conectar internacionalmente, né, a nossa empresa aqui na Nova Zelândia. E posso dizer isso, ainda não aconteceu, né? E não aconteceu em função dos caminhos que a gente precisa, né, adotar, ou melhor, as águas que a gente tem que tirar às vezes dentro do barco, né? Tem coisa assim, sei lá, eu levei um pente, eu levei um calção novo, e falei, nossa, tá muito pesado o barco, tem que tirar alguma coisa. Tirar o quê, né? Sim. O que a gente tira da nossa vida? E são escolhas, então, diárias, né, Roberto? E são escolhas diárias que tu tem que fazer, né? E cada escolha, ela tem um impacto fundamental no teu amanhã, né? E isso aí é muito sério, né? Só para quem não conhece, acho que praticamente todo mundo conhece, mas o Roberto, eu acabei não apresentando ele, então ele é diretor do CFT, Centro de Formação e Treinamento, ele é mestre em Administração de Empresas também, pela PUC, ele é membro da Câmara de Ensino do CRA CRA Rio Grande do Sul, foi diretor do curso de Administração da ESPM Rio Grande do Sul e também trabalha como desenvolvimento de negócios na Brands, é isso, né, Roberto? Então exato, tem uma carreira exemplar, né? Mas só complementando, né, eu vou te dizer que eu também fiz uma transição de carreira, eu trabalhei 22 anos numa instituição financeira,
Depois me organizei também para fazer isso, né? Porque quando tu muda de carreira, mesmo que sendo dentro do país, tu tem que se organizar financeiramente. Eu fui estudar, fazer mestrado, fazer doutorado também. Então eu sei o quanto isso impacta em levar uma vida mais harmoniosa, né? Porque senão tu vai ter que se privar de muitas coisas, né? E eu imagino que uma transição de país, ela realmente assim, ela traz um preparo muito grande, né? Porque senão, ainda mais tu tens um filho, comentaste? Eu tenho 2 filhos. Ah, tu tem dois filhos. Eu tenho um filho, um menino que vai fazer 8 anos e uma adolescente, né, que está fazendo 17. E uma das coisas que eu preciso voltar, porque um dos meus maiores amigos, quase 50 anos, vou entregar de novo a minha idade aqui, o pessoal da Multiparts, o Marcelo e outros grandes amigos que ficaram no Brasil. A gente às vezes faz live, bate um papo, mas enfim, também fica aí o agradecimento pela participação. Exatamente. E também, gente, quem quiser fazer alguma pergunta específica, né, sintam-se à vontade de colocar ali, o Roberto com certeza vai responder, se não souber, a gente leva para frente, né, Roberto? Vai tentar buscar com certeza. A informação, né? Mas, enfim, com certeza, tem... Que a gente nunca sabe tudo, né? Isso é que é o legal também, né? Essa reinvenção diária que a gente tem e essa transformação que a gente faz na vida das pessoas, na vida. Agora eu vi o Sérgio também, que é um amigo teu, o Sérgio lá do CRA, também está nos prestigiando, perfeito, né? Grande, Serginho. Ele trabalha com a gente aqui também na AVS, então a gente... Quando eu falei que nós tínhamos convidado você, ele ficou bem contente também e tem todo o apreço por ti. Mas, enfim, vamos continuar um pouquinho agora. Com relação à Nova Zelândia, tá? O que tu percebes, assim, o que o povo de lá pensa do Brasil? O que tu, chegando lá, tu tinha uma expectativa diferente, se confirmou ou não? Eu fiz meu doutorado também, mas eu fiz na Espanha, né? E lá na Espanha, talvez tu conheça a Enrich Brasil, que é uma empresa também de intercâmbio, não, mas eles fazem ações conjuntas entre países, né? E com o Brasil também. E eu participei de um evento de uma semana com eles, onde eles mostravam o Brasil para os brasileiros. Né? E para as pessoas que estavam lá e queriam investir no Brasil. E aí, como eu estava fazendo o meu trabalho de tese dentro de um parque tecnológico, e aí ela disse, tu não quer participar para ver como é que é? Eu disse, não, tranquilo, até para ver o que eles falavam, né? E a gente percebe, assim, que às vezes o pessoal que vê o Brasil daquela forma estereotipada, né? Carnaval, Rio de Janeiro, né? Eles não... muitos têm iniciativas para vir para o Brasil, mas eles não entendem a grandiosidade do Brasil, que Rio Grande do Sul não é a mesma coisa que Nordeste, né? Então, isso é uma coisa que eu senti muito lá, né? Que eles tinham uma visão simples do Brasil, e a gente sabe que não é bem assim, né? Raros palestrantes falavam dessa questão, da questão geográfica ser muito grande aqui. E como é que é a tua percepção aí? O que tu viste sobre isso? Bom, na verdade, a Nova Zelândia, evidentemente, ela está muito distante, diria, do mundo, né? O país mais perto daqui, a Austrália, é 2 horas de avião, né? É uma ilha, então a analogia inicial lá pra ti é ótimo, matou, aqui pra gente fazer matou, parabéns. Tem várias analogias que dá para fazer, mas enfim. Muito legal, muito legal. E, então, as informações, hoje elas, claro, elas estão presentes na mídia, mais fácil, né, enfim, mas as informações do Brasil, elas são, na maioria das vezes, elas não são muito boas. Você pegou bem esse estereótipo, né, e esse estereótipo, infelizmente, às vezes, ele continua sendo ampliado, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem, nós temos muita coisa legal para compartilhar, né? Às vezes são times e as coisas eventualmente até não acontecem. Eu, por exemplo, logo que eu cheguei aqui, uma das coisas que eu tentei fazer, não consegui, foi uma frustração, foi fazer uma missão Brasil-Nova Zelândia. Falei com a embaixada me apoiou, tive acesso aos canais aqui de governo da Nova Zelândia, exatamente para mostrar negócios
na Nova Zelândia, mostrar um pouco do Brasil, mais nesse lado. Evidentemente que tem brasileiros também fazendo a diferença aqui. Por exemplo, tem um cineasta que fez um filme sobre os casos de sucesso de neozelandeses no Brasil, um brasileiro, foi apresentado no cinema, eu fui nessa exposição do filme, e eu fiquei muito feliz exatamente para identificar as coisas boas que a gente faz, né? E aí tem várias coisas, puxa, provavelmente dentro da sua linha de manifestações culturais, né? Eu não preciso estereotipar, eu posso mostrar isso, mas eu posso mostrar outras coisas também, né? Claro. Eu posso mostrar a dimensão do Brasil em termos econômicos, eu posso mostrar o Brasil em termos de diversidade, né? Diversidade, desde o dia de 2018 que eu não vou ao Brasil, era este ano eu iria, 2019, 2020 eu iria novamente, e aí em 2019, quando eu estive no Brasil, eu vi um programa, e o programa era, acho que era no Esporte Espetacular, falava sobre o Centro-Oeste, né, sobre ralis, os sertões, a beleza. Eu fiquei olhando e falei, nossa, isso aqui o mundo precisa saber, né? Ou seja, regiões novas, né? O ambiente, valorizar outras coisas, né? E é claro que o momento parece que a gente só olha o lado negativo e tal, mas assim, acho que a gente precisa lutar, né, por outros elementos. E aí trazer esses elementos culturais, essas coisas do reforço. Por exemplo, né, falando de comparativo, eu acho que eu já tenho uma certa experiência para falar algumas coisas. De forma geral, por exemplo, as empresas, os kiwis, né, aqui são chamados kiwis, né, os que são da terra, assim, os nativos, né, assim, nascidos, né? Nativos, perfeitos, nativos, né, eles têm, por ser um país desenvolvido, por exemplo, solução de problema, algumas questões assim que a gente tem um jogo de cintura, eu não me refiro a quebrar a regra, eu falo jogo de cintura, né? A gente sofre tanto que a gente encara muitas vezes as coisas mais de frente, assim, né? Sei lá, o bom dia do brasileiro é um bom dia mais quente, assim, né? Uma coisa mais, né, de proximidade, e isso nem sempre é bem visto, é claro, mas é uma diferença, né? É uma diferença. E a questão, o aspecto cultural, isso tem um efeito significativo, né? Por exemplo, eu vi um colega ali, alguém perguntando se só o inglês se fala aqui. Quando língua, a gente fala de nativo, né? A gente está falando da história da Nova Zelândia, que é um dos poucos países, se não o único no mundo, que fez a preservação da identidade cultural, e é seguido isso que são os maoris, né? Que vieram das ilhas próximas aqui e que iniciaram todo o processo o início, né, do berço cultural, assim. Não diria bem colonização, porque a colonização ela acabou se dando via Inglaterra. Inicialmente foi a Holanda, foi expulsa, e depois foi a Inglaterra, e fez inclusive um acordo com os chefes maoris de várias tribos, né, para, enfim, né, permanecer dentro de uma relação saudável, né, de cultura. Então, essa construção e algumas preservações, elas vêm ao longo do tempo, e isso é uma diferença grande, significativa para o Brasil, mas a gente tem muita coisa legal, né? A gente tem um mercado, por exemplo, vamos falar de mercado, né? Nova Zelândia é um país pequeno, aqui é 5 milhões de habitantes, né? Quando a gente pega aí dados econômicos, o Brasil é o nona economia mundial. A gente às vezes não fala sobre isso, né? Ou fala só em tom pejorativo, né? O brasileiro, o médio, ele tem uma característica de destruir o seu país, que é uma coisa incrível. Por exemplo, as coisas ruins aqui, elas acontecem, mas elas não são amplificadas. Né? Elas potencializadas, não têm né? Potencializadas. Essa então, por exemplo,
Eu percebo na Espanha também, eu percebo isso. Às vezes eu falava com as pessoas, numa cidade, assim, eu fiquei muito tempo em Málaga, né? E eu queria conhecer as cidades próximas. E eu perguntava, às vezes, para um vizinho, como é que é Granada, por exemplo, que é pertinho? Nossa, Granada é um espetáculo, tu vai lá, tu vai se apaixonar. Sabe, eles têm um amor pela terra. E isso eu percebo que a gente aqui, às vezes, não vai visitar dois irmãos que é aqui do lado, que tem uma beleza estupenda também, e fica por isso, sabe? Então, isso que tu está falando realmente é bastante pertinente. E chega a ser, muitas vezes, até triste, né? No sentido de que a gente tem, né, muita coisa para mostrar. Então, por exemplo, eu falei, o Brasil aí é nono da economia mundial. Só qual é a posição da Nova Zelândia na construção mundial em termos econômicos, Elaine? Não sei te dizer. É 65ª de 130 avaliações de país, ou seja, né, é metade. Então, eles, por exemplo, têm uma dependência muito grande do mercado internacional, que até então era a China e a Austrália. Né? E agora, mais do que nunca, né, com a necessidade de pulverizar a economia, etc., por exemplo, o Brasil pode ser um grande parceiro, né? Mas a gente precisa saber se vender, né? A gente precisa saber que a gente tem problema, mas a gente precisa fazer as conexões corretas. Por exemplo, a área de agribusiness, que é muito forte e hoje leva praticamente esse país, e a região sul, especialmente o Rio Grande do Sul, tem uma vocação, né, muito forte e faz muito bem isso, né? Tá aí, o maior produtor mundial de soja agora é o Brasil, ultrapassou os Estados Unidos, né? Aqui o agribusiness também é muito forte, então de repente fazer essas conexões via inovação, não só no sentido de colocar o campo ou a agropecuária ou a plantação, não, desenvolver, porque acho que isso eles têm feito bem. A economia é muito pequena, quais são os recursos possíveis, como é que eu lido com essa dificuldade? É sabido, por exemplo, aqui, né, 65% do PIB é serviços. Desses serviços, muito investimento em termos de inovação. Né? E isso traz um outro contexto interessante, que para mim ainda continua sendo um aprendizado muito grande. Né? Por exemplo, se fala muito aqui em skills, né? Ou seja, nas habilidades. Então, né? Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa, eu vou aplicar para uma vaga, uma oportunidade. A gente, em outras culturas, no caso da brasileira, a gente vai olhar um currículo, vai ver o que essa pessoa fez, vai identificar. Aqui tem uma característica muito grande, é o seguinte, você tem a NZ Experience, você tem a experiência da cultura Nova Zelândia, pode ser fazendo qualquer atividade. Se isso for uma verdade, é muito mais do que está escrito no papel do que você fez no passado. Né? Então, veja bem, não é certo nem errado. Mas é uma coisa de adaptação. Maneira, né? E é uma outra maneira, né, de enxergar. Essa semana passada eu também vi, eu ainda não li muito sobre isso, mas vou comentar rapidamente. Aqui na Universidade Fevale também tem um centro de tecnologia, enfim, parque tecnológico. E uma empresa de RH, né, ela já está vendo essa questão que tu comentou. Não é mais pela titulação, uma contratação, né? Pela cultura. Essa pessoa vai se adaptar à cultura desta empresa que tá, dessa vaga, entende? Então, é um outro olhar com relação ao indivíduo, né? Ao ser humano, porque as aprendizagens, né, que a gente vai ter durante o processo, tu pode aprender, né? Mas se tu não estiver conectado com o objetivo da empresa, não adianta, sabe? Tu vai, por mais competente que tu seja, na tua empresa tu não vai conseguir dar o teu melhor, porque não tá batendo, né? Aqueles objetivos coletivos e individuais, eles não batem. Então, é muito importante ter esse olhar, né? Só comentando, eu vi há pouquinho a Cláudia também, a presidente do CRA, acabou de entrar aqui, né? Agradeço a presença. O Flávio Bondan também é da nossa associação, né? Tem pessoas muito, muito especiais aí com a gente hoje, né? A Mara, que é outra amigona também da associação, então tá cheio de gente aí contente com a gente, né? Ó a Cláudia dando um tchauzinho.
Mas enfim. Mas aí, Roberto, assim, vamos conversar as principais. Quando tu chegou aí, a questão da percepção deles com relação ao Brasil, como é isso? Há uma dificuldade com relação a viver, né, a imigração para a Nova Zelândia? Não sei, como é que tu percebeu isso? Bom, inicialmente, antes do momento que a gente está vivendo hoje, a Nova Zelândia era bem mais aberta. Né? Uhum. Ela é bem mais aberta e ela tem, eu acho que um princípio bacana, acho assim, diferencial com as políticas de imigração, que elas são, até então, eram claras, o pathway, o caminho, né? Se você realmente quiser permanecer no país. Ela é muito aberta, mas ela também valoriza o que você traz para a Nova Zelândia. Quais são os skills que você traz, né? Então, até então ela é muito aberta, e uma das coisas que nos chamou a atenção, e lá atrás, quando eu falei nas decisões de para onde ir, é uma das coisas que me chamou a atenção, que é a questão do ensino, da educação. Né? Isso sim tem uma diferença significativa aqui. Se o cara for, sei lá, um elétrico, ele realmente tem que fazer um curso de eletricidade. Se não tiver feito, cara, não vai. Até 1980, a Nova Zelândia era um país, eu vou dizer assim, muito pouco significativo para o mundo. Né? A partir de 1980 houve uma grande mudança, corte de subsídios, tinha uma base muito forte da Inglaterra, né, e da coroa, né, Canadá, Inglaterra e Austrália, e que apoiavam isso. Quando a Inglaterra reduziu, ela também se viu obrigada, dentro das ilhas, né, de rever o seu propósito, né, e aí um dos caminhos, é onde eu quero chegar no raciocínio, foi a educação. E eu acho, eu já achava, agora eu tenho certeza, né, dentro das minhas amarras, assim, de pensamento, de que um país, e eu acho que uma pessoa, só muda com os princípios da educação, de longo prazo. O que isso significa? E aí, a vinda para cá, ela está ancorada num projeto de fazer um curso. É caro a vida aqui. Pois eu ia te perguntar qual é o custo de vida. É caro. Eu tenho uma ideia aí, 40%, 45%. Uma das coisas mais caras que me pergunta aqui é aluguel. Né? O housing aqui, inclusive, é um problema de Estado. O housing, né? Quer dizer, a questão de onde é que está centralizado na mão de poucos grupos, né? Então isso é uma grande característica, e tem uma dificuldade, enfim, muito grande se você não se organizar financeiramente. Então, o curso é caro, o estudo comparativamente é caro, mas tem o sofrimento ali adiante, ele acaba aparecendo no sentido de que você se conecta mais facilmente à cultura, você conhece melhor como são as linhas e os funcionamentos, e isso também representa dizer, a gente fazer alguns comparativos, e aí eu quero dizer, os alunos em média, né, brasileiros, aqueles que vêm para cá, acabam se destacando. Isso é interessante, né, se destacando porque encaram isso como a sua vida, o seu propósito, tem flexibilidade, tem um bom nível de conhecimento de cultura geral, padecem um pouco na língua, no inglês, porque isso eu quero depois explorar um pouco isso, né? Isso é uma grande dificuldade. Porque a língua, na verdade, é o inglês, mas ele tem um sotaque, né? É um pouco diferente ou não? Muito. Não, muito diferente, e aqui tem várias, dentro da nossa característica cultural aí no Brasil, né, que tem expressões no sul, expressões no norte, no nordeste, no centro-oeste, aqui também, né, então, realmente, conforme a região onde você for, e a pessoa falar 2 ou 3 palavras com você tem que retomar de novo, assim, porque fica um pouco difícil. Aliás, uma coisa interessante, eu tive uma experiência aqui numa empresa como Business Development de sunscreen, de protetor solar, né, especialmente no período de verão, vendedor, tá? Business Development era a pastinha mesmo, mas uma coisa foi legal, eu andei aí em praticamente 30%, 40% da região norte
da ilha, indo de cidade em cidade, visitando unidades de varejo, procurando entender como era o varejo, e aí pensando como é que também o CFT amanhã depois poderia desenvolver treinamentos, ou seja, tentar conectar uma coisa com a outra, e foi um grande aprendizado. E nesse sentido também, às vezes as pessoas falavam assim, né, e você ficava naquela situação assim de algumas palavras realmente você não entender. E tem uma outra característica nisso, interessante. Como eu vou dizer isso assim, de uma forma... várias regiões, elas aceitam muito, né, as pessoas de fora e tal, mas existe uma certa resistência, né? Uma certa resistência quando você abre a sua boca, você pode ter o inglês mais fluente do mundo, abriu a sua boca, a pessoa já pergunta da onde você é, né? Então, e isso às vezes tem uma circunstância de dar encaminhamento a negócios ou não. Porque aqui se reforça muito o aspecto local, né? O consuma local, o compre local. Então, se você pegar e entrar dentro desse barco, beleza. Se você estiver nadando lá de fora, vai levar muito mais tempo para se conectar, né? Então, essa é uma outra característica. A Nova Zelândia ela é dividida em 2 ilhas, por sinal, dentro da própria ilha, né? A Ilha Norte e a Ilha Sul. A Ilha Norte, onde eu estou, Auckland, que muita gente acha que é a capital, eu também achava, há muito tempo atrás. A capital já foi no passado, é Wellington, né? Wellington, né? Tem aí 500 mil habitantes, mais ou menos, aqui tem 1,5 milhão. Nós ficamos no norte, né? E existe a Ilha Sul. A Ilha Sul é frio. É onde tem neve, é onde tem esportes radicais, Queenstown, uma cidade que tinha uma população brasileira imensa, porque tem muito varejo, muito turismo, né? Turismo foi uma perda significativa aqui da Nova Zelândia, 35% do PIB aí estava atrelado em função de turismo, né? A Nova Zelândia ela gera um volume, isso como PIB, mas ela conseguia antes da pandemia, gerar um fluxo de turista na faixa de 70%, é muito relevante, né? Ou seja, tem 5 milhões de habitantes, tinha 3,5 milhões ao longo de um ano de turistas acessando aqui. Isso são dados, ou são volumes de turista maior que muito até na própria Europa, fica perto da Irlanda, para ter uma ideia. Então, essas características de ilha dentro da ilha, elas também, e é um aprendizado que eu comecei a ter, também então, linguagens diferentes, comunicação diferente. Por exemplo, quando a gente está falando aí na questão de inglês, eu venho batendo isso e eu tenho aprendido muito como isso. Não é apenas o que você diz, é a forma como você pensa aquilo que diz. Né? E você viveu fora, você sabe. Eu sou fluente em espanhol, mas o pensamento... vai para Barcelona, já não é mais aí, entra no catalão, tu já não entende mais nada, né? Mas até... Não entende mais nada. E uma curiosidade, né? Eu me lembro que primeiro congresso que eu fui com o meu orientador, né, da Espanha, e aí eu chamava ele de professor, né? Achando que estava agradando. Quando eu cheguei, num momento ele olhou para mim assim, por que você me chama como professor? Sabe que me deu um branco, assim, eu disse, o que eu digo agora? Não sei, porque no Brasil é assim. Não, aqui eu gostaria que tu me chamasse de Alberto, que é o meu nome. Então são pequenos detalhes, né? Que a gente não sabe, né? E acaba fazendo esse, não sei se uma gafe, enfim, né? Mas são coisas que são bom entender, né? Para quando a gente vive num outro país. Claro, sem dúvida. Aliás, e acho que isso é uma coisa importante dentro da questão da proposta do planejamento e de entrar, pelo menos, e ter um lugarzinho um pouquinho melhor dentro do barco, né? Se eu fosse dizer assim, me dá uma dica aí. A dica que eu diria é o seguinte: inglês, não só para Nova Zelândia, para o mundo, né? Mas não é inglês para você fazer e aí eu tenho curso de inglês, não, inglês mesmo, assim, né? E hoje as plataformas favorecem isso, né? E é a linha, enfim, né? É a linha mestre, a linha do mundo, né? Que permite a gente se conectar da melhor forma
melhor forma possível. Né? Né? Agora, tem um inglês diferente aqui, é complicado. Imagino, né? Deixa eu só dar um oizinho aqui para a Nors também, que é uma outra associação aqui do Rio Grande do Sul, também está presente. Muito obrigada pela presença, né? E a gente já está mais ou menos uns 20 minutinhos para terminar a nossa live. E eu gostaria de saber, rápido, né? Que eu tenho que ser. Tá voando, o papo tá bom, voa, né? Mas para entender, assim, com relação ao administrador aí, por exemplo, como é que é essas demandas? Existe, assim, bastante procura? É um país que dá listagens de demandas do país? Enfim, como é que funciona para uma pessoa que queira ir para aí? Como é que é para montar uma empresa? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão econômica e enfim, de trabalho mesmo. Legal. Bom, quem quer vir para cá e quer montar uma empresa, fala comigo que a gente conversa, né? Mas é o seguinte, não tem problema. Não, é importante agora que eu vou dizer em relação à questão da administração, né? E as oportunidades que acabam surgindo aqui. A oportunidade que é muito forte aqui é quando a administração conecta com TI, tá? Tecnologia, aqui a área de TI, ela realmente tem um peso significativo, né? Quando você tem uma visão geral, que é a visão maravilhosa aí da administração, quando você conecta com áreas pertinentes, RH, produção, marketing, e isso é uma coisa importante, via de regra, são áreas mais palatáveis aos kiwis. Eles aqui acabam navegando nessas oportunidades, tá? Entendi. E aí é muito mais difícil. Vou lá. É muito mais difícil você conseguir competir nessas que são áreas mais valorizadas, entretanto que tem um espaço mais difícil de concorrência, né? Já outras áreas, de novo, TI, né? Algumas áreas, inclusive dentro de engenharia, favorecem essa abertura, essa conexão. Embora existam, para quem vem para cá, evidentemente deve ter mudanças agora com regras, mas existem vários tipos de vistos, né? Existe no tradicional visto de turista, existe o Work Visa, que aliás é o visto que eu ainda tenho, não sou residente no país, isso é importante de dizer, mas existem vistos de empreendedores, existem outros tipos de visto. Conheci um brasileiro recentemente, nós vamos fazer uma live com ele, que é um gênio, um cara de startup, e eu nem sabia, existe um visto específico, raríssimo, várias pessoas do mundo buscam, e esse brasileiro conseguiu esse visto. Então, isso tudo está sendo analisado novamente, né? Mas existem algumas oportunidades a serem acessadas aqui, porém, duas coisas são importantes. A primeira é fazer esse planejamento, né? Ou seja, é reorganizar. Infelizmente, tem empresas boas que fazem isso, e infelizmente, às vezes existe o canto da sereia durante a trajetória do barco, né? E às vezes até antes de entrar no barco, são faladas coisas assim que não são verdadeiras ou que são camufladas, né? E eu hoje, talvez, uma das coisas que faço com muito prazer é colocar as dificuldades, né? Qual é a dificuldade que tem, qual é o dia a dia, né? Tudo isso a gente, eu acho que é um papel, uma função, né? Para evitar que isso vá para um outro caminho. Portanto, a administração, dentro da sua pergunta, ela tem um papel fundamental, né, especialmente no Brasil, aqui, evidentemente, também, mas é uma área que é mais, de novo, assim, palatável, ela circula mais entre os que é mais difícil, é mais difícil de se acessar. O Sérgio aqui está perguntando qual os planos pessoais da sua empresa, voltar para o Brasil ou de repente protelar mais um tempo? Não sei se tu tem... É uma grande pergunta, e dentro dessa pergunta tem uma história, né? Uma história importante, assim. Eu ia no Brasil, estava a minha passagem marcada, aliás, eu ia, dia 8 de março desse ano, né?
E aí nós fizemos um planejamento aqui, e nesse período a minha esposa estaria fazendo um curso adicional, além do que ela já tinha terminado aqui o mestrado, para fazer um outro curso de qualificação, e confrontou. E aí, claro, tem todo um planejamento nosso aqui. Eu falei, bom, não é uma sangria desatada, né, como a gente diz na nossa terra aí, vamos reorganizar, vamos. Aí coloquei lá dia 27 de abril. Resumo da obra, né? Se eu tivesse ido nesse período, a minha família ficaria aqui, eles não voltariam, eu estaria aí, né, estaria complicado. Então, a ideia hoje dentro desse propósito de visto é fazer esse caminho, e o propósito hoje da empresa, Sérgio e todo mundo, eu continuo administrando, o meu papel diminuiu, mas eu continuo administrando alguns projetos. A gente está migrando, por exemplo, a nossa empresa é presencial, sempre foi, 23 anos da vida, treinamento, né? Entrava lá numa rede de varejo e explicava como as coisas funcionavam, treinava as pessoas, o franqueado, o gerente, o atendente, etc, etc. E aí, de uma hora para outra, a gente também foi impactado, porque assim, não tem mais, quer dizer, por enquanto, não tem mais isso, não tem, como é que sobrevive? Então, o processo online está migrando dentro da nossa empresa, abre uma oportunidade, inclusive, para mim participar mais, porque afinal de contas online eu consigo tornar ativo novamente, né? Então, respondendo assim a pergunta ali do Sérgio, né? A empresa segue, nessa minha propósito de visto, a gente tem um tempo para voltar, e não está 100% claro. Vou ser bem sincero, assim, não está 100% claro, porque eu acho que a gente talvez tinha um propósito de continuar aqui e continuar com essa conexão Brasil, né, indo com uma frequência maior, né, mas a minha família aqui, os meus filhos, o meu pequeno está sendo alfabetizado em inglês, né, aliás, ele fica me corrigindo toda hora, né. Imagina. Então, tem uma coisa que essa ruptura, dar a volta no barco, se for necessário, será feito sem problema, mas talvez seja um pouco sofrido, assim, porque vir para cá também já é sofrido. Você fechar a porta da sua casa e, assim, ver que ficou a sua vida dentro de 10, 12 malas, é uma ruptura muito grande. Então, fazer esse processo de volta, e se caso acontecer, vai ter que ser feito, não há problema, né? Mas hoje eu estou mais recebendo pessoas aqui. Recebi minha cunhada, eu vi que ela acessou ali, fizemos uma viagem maravilhosa aqui pela Ilha Sul, enfim, então não está muito claro, tá? Esses planos da sequência. Beleza. E hoje, aliás, não está nem isso que eu quisesse, né? Voltar, preciso voltar, isso está um pouco mais limitado. Claro. E nessa proposta agora tu comentou que está tudo muito incerto, né? Às vezes a gente pensa que num país desenvolvido está tudo certo, né? Como é que está aí? Não tá? Às vezes, eles também estão tentando se reinventar, né? As coisas às vezes parecem mais fáceis aí, mas eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso. O que tu percebeu? Como é que está sendo? Legal. Bom, na verdade, por ser menor também é mais fácil, tá? E assim, pelo propósito de já ter algumas ideias de conexão local, isso é talvez o grande reforço, né? De conexões locais, de compra local. E eu estou vendo um movimento já muito grande dos propósitos de governo, né? De abrir plataformas, de conectar o pequeno empreendedor para o mundo, fazendo eventos, analisando países. Vai ter um evento que acho até vai envolveu a América do Sul, e eu acho que eles vão abrir um pouco mais, né, para ver oportunidades. Eu participei como ouvinte de um webinar que falava sobre a educação no Chile, Brasil e na Argentina, conectando universidades, ver quais eram as ideias e os propósitos, né? Então, acho que isso é a grande diferença, digamos assim. Agora, precisa se reconstruir, né? Acho que tem casos maravilhosos aí, né? Acho que um caso legal, eu gostaria de compartilhar, de uma prima minha aí que tinha um negócio na área de eventos, a área de eventos acabou, né? E aí daqui a pouco faz o quê? Foi lá, começou a desenvolver comidas, vender para empresas e para família e tal, não sei o quê. Então, assim,
Não é o ideal? Não é, mas precisa se reconectar. Ou você fica sentado no fundo do barco, né, e o barco vai afundando e você não pode fazer nada, ou você dá algum jeito, de repente pula fora do barco, nada, vai ver onde é que está o buraco. Sei lá, né? Eu acho que isso acho um princípio bem importante, né? Agora, estar aqui, claro que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo eu até brinco que bom se a gente pudesse trazer toda a sua vida daí e conectar num lugar bacana de se viver, né? Mas a gente acaba fazendo nas decisões, em qualquer decisão, né? Aliás, na administração é isso, né? A gente às vezes toma uma decisão, precisa tomar uma decisão. Às vezes não é a melhor, às vezes é a melhor. Se houver planejamento, facilita. Não termina os problemas, mas facilita. Tem uma pergunta aqui que passou batido, que eu agora não me recordo quem fez. Qual é a percepção do povo daí com relação ao Brasil, aos brasileiros? Quando eu me apresento, por exemplo, para uma vaga, assim, qual a percepção deles, né? Eles que já viu, assim? Pois e eu acho, não sei se eu vou conseguir responder com toda a propriedade, com todo o conhecimento, né? Mas na área de varejo, especificamente, via de regra é bem visto, tá? Como um povo trabalhador. Ah, que legal. Né? Como alguém que, tipo assim, depois que engata, que as dificuldades eventualmente que existem com a língua, etc., elas são recompensadas porque a gente está acostumado, né? A trabalhar até mais tarde, a ter aquele esforço, a valorizar, às vezes, as pequenas coisas que a gente tinha no dia a dia e não valorizar, daí vem para um outro país, começa a valorizar um pouco mais, tem um olhar diferente, né? Verdade. Então, via de regra, eu vou falar assim, sem grande conhecimento, mas via de regra é bem lembrado. Tem uma coisa do Cláudio Libondan que eu acho legal aqui de Nova York, por várias. Sim, existe a área de uma outra região muito forte, a agricultura, de colher frutas, né? Mas é tão forte e a demanda é tão alta. Eu vi uma reportagem do prefeito da cidade dizendo o seguinte: se hoje aparecer na minha frente uma pessoa com 2 mãos e 2 braços, eu coloco direto para trabalhar, porque tinha uma demanda muito forte. Dá para fazer make money, dá para fazer grana, né? É um trabalho, enfim, braçal, sem grande braçal, mas é uma forma. Olha só, quando a gente vai para outro país, a gente dá 5 ou 50 ou 5 mil passos para trás. Quem não consegue perceber isso, né, que houve uma ruptura, sua vida é outra, você é outro, você não percebe isso, talvez gere uma super enorme frustração, porque você não é mais a mesma pessoa. Isso eu já me dei conta. Né? Mudou muito? Mudou. Né? Princípios, pelo menos, você muda bastante. Assim. E existem outras oportunidades, e existem outras formas. A questão é o seguinte: como é que eu acho a minha vaga dentro do barco? Eu tenho que agora içar a vela, eu não sabia. Quem faz? Fulano, vou grudar com ele. Quem é que rema mais forte? Mas vai fazer calo nas minhas mãos. Mas senta aí e vai remar. Né? Mais ou menos isso. Eu disse, não, eu quero ser o capitão, eu leio mapas, eu quero ser o capitão. Cara, já tem o capitão ali, não adianta. Não adianta. E imposto para abrir empresa é muito alto? Como é que é em relação ao Brasil, assim? O imposto os impostos são um grande peso, inclusive impostos tanto para a empresa quanto impostos pessoais, né? Uma parcela significativa de kiwis, inclusive, foram para outros países, e tive a oportunidade de conversar com ele, falar, tem mais oportunidade e assim, o imposto é muito caro, né? Então os impostos são comparativamente um pouco maior que o Brasil. A contrapartida é que realmente existe serviço agregado quando a gente realmente precisa. Agora, uma coisa que me chama a atenção é a velocidade de abertura de empresa. Eu sei que melhorou bastante no Brasil, né? Existe uma burocracia muito grande. Aqui você abre, através aí de site, em 1 hora, 2 horas, você já tem uma empresa aberta. Então, o que eu sinto de grande diferença em vários momentos, né? É que a gente, às vezes, gera mais burocracia, a gente tranca um pouquinho ao invés de abrir. Aliás, eu fui acessar os investimentos do governo para conseguir ampliar as ações no Brasil, e o excesso de burocracia
e o que estava se pedindo dentro de um curto espaço de tempo, completamente diferente do que, por exemplo, eu assisti aqui, o governo colocou 28 bilhões de dólares na economia e você tinha que acessar alguns documentos, ok, legal. Isso é uma grande diferença, a palavra aqui tem um valor realmente significativo, talvez mais do que a gente tenha. E dentro desse aspecto, Helena, me lembrei de uma outra coisa que eu cheguei a publicar sobre isso, que é o seguinte, uma das empresas tomou o empréstimo. Uhum. E o que aconteceu? Uma empresa de fretes aqui. Cresceu 30% o negócio. O que esse cara fez? Ele devolveu o dinheiro para o governo. Devolveu o dinheiro para o governo. Então, acho que tem algumas atitudes assim que a gente também precisa aprender um pouquinho mais, né? Mas, Roberto, a gente já está na finaleira aqui. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Cláudia, botou aqui, queridos administradores, querida também você por estar participando com a gente, né? Agradecer em nome da AVS pela tua participação, pela tua gentileza, né? De estar nessa manhã aí, né, podendo fazer outra coisa, mas está com a gente aqui passando informações e criando um vínculo, né, que eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, o quanto é importante a gente criar vínculos, fazer conexões, né, porque são essas pessoas, né, com certeza, se eu for para Nova Zelândia, com certeza eu vou te contactar, né, é óbvio. Por favor, demorou, quando é que é? Vou anotar aqui já. E até te indicar para quem quer ir, né, porque claro. A gente sabe, né, o quanto é importante ter uma pessoa dentro do país que possa ajudar a gente nesse sentido. Então, meus sinceros agradecimentos em nome da AVS, né, e contigo a palavra final. Temos 3 legal. minutos. 3 minutos, legal. Então tá bom, eu também agradeço muito aí a oportunidade, né? Acho que esse é um papel bacana de a gente poder compartilhar, né, e poder inspirar ou tirar muitas vezes o peso, né, das nossas tomadas de decisões. Agora, não é preciso ir para um outro país para a gente fazer grandes impactos e grandes mudanças, né? É o meu caso, as coisas que eu falei, e acho muito legal a sua chamada, são percepções, né? Isso significa que talvez algumas coisas que eu perceba vai ser diferente de outras pessoas ou eventualmente alguém que venha para cá, né? Aqui tem muita coisa boa, mas tem muita coisa boa também no nosso país, no nosso dia a dia, né, com as nossas conexões, com a nossa família, com o apoio efetivamente que se tem, né? Não é de hoje toda essa nossa dificuldade, porém, acho que a gente precisa olhar para o futuro, né? O momento parece tão obscuro, né, tão difícil, e é realmente, né, cada dia tem uma coisa nova e tal, mas assim, a gente ainda, né, precisa, primeira coisa, ter serenidade, né, não ir no bolo de todo mundo e tentar enxergar qual é nosso diferencial. Então, eu faço isso com o maior prazer, com o maior carinho. Eu preciso dar os parabéns para os meus pequenos, porque chegaram os priminhos dele ontem aqui, do Wellington, eu falei, gente, eu vou fechar a sala, vocês não vão entrar gritando aí, mas se vocês entraram, tá bem. E vocês estão no silêncio. Tem que sair no shopping comprar um presente para esses dois aí, esses três, tem 3 aqui, né? Mas enfim, então assim, eu faço isso com o maior prazer, fica as conexões, fica o nosso contato, né? Fica, enfim, meu contato, aqueles que eventualmente precisarem conectar, e sempre estarei à disposição. Agradeço a ti, a administração sempre esteve presente, como falei, na minha vida, né, os colegas da Câmara de Ensino, Conselho Regional e outros tantos, né, o Serginho não botou, nós viajamos juntos aí numa viagem dessas missões, né, então eu acho que esses propósitos são fundamentais. Muito obrigada, Roberto, e até a próxima. Tchau, gente, obrigada pela participação, tá? Tchau, tchau. Obrigadão, até mais. Até mais.